Você está vendo esse vídeo através da internet. Hoje é assim que nós guardamos a maior parte da informação em vídeo que nós assistimos em todos os lugares. Mas esse nem sempre foi o caso. Nos anos 2000, o formato mais popular eram os CDs e DVDs, discos metálicos que guardavam informações, como músicas e filmes. E os filmes eram distribuídos nesse formato através das chamadas videolocadoras, que eram literalmente bibliotecas de filmes. Era assim que os antigos incas viam filmes. Antes dos CDs e DVDs, o melhor formato para distribuir músicas e vídeos eram as fitas Betamax. E muito provavelmente nem as pessoas velhas o suficiente para lembrar de fitas de vídeo vão lembrar do Betamax. Isso porque, mesmo sendo o melhor formato, o formato mais comum eram as fitas VHS. As fitas Betamax eram melhores que as fitas VHS em capacidade de armazenar informação e também na qualidade de vídeo, mas essa tecnologia nunca alcançou o mercado de forma ampla. A tecnologia que era objetivamente a melhor perdeu a corrida ao mercado. O que, no caso de algo como fitas para guardar filmes, não é algo tão dramático. Mas hoje eu vou contar uma história parecida de uma escolha com consequências bem mais profundas. Em 1955, nós escolhemos investir nas usinas nucleares erradas. E essa escolha foi reforçada por décadas, ignorando a opção mais segura e menos problemática para a produção de energia nuclear, que são os reatores de fluoreto de tório líquido. Existe uma história alternativa na qual os piores acidentes nucleares como Chernobyl e Fukushima foram evitados e na qual o lixo nuclear que vai durar 10 mil anos não é um problema. E nós, infelizmente, não vivemos nessa linha do tempo. Hoje nós vamos entender a escolha que decidiu o futuro da energia nuclear no mundo. Vem comigo. Só antes de entrarmos na história de como a gente fez péssimas escolhas para energia nuclear, essa é a hora de você fazer uma boa escolha e escolher vestir o que você acredita. As camisetas da minha loja estão com uma promoção especial. Na compra de 3 camisetas, a 4ª vem de graça. E na compra de 6 camisetas, a 7ª e a 8ª vem de graça. É a famosa compre 3, leve 4 e compre 6, leve 8. E isso só vai funcionar por tempo limitado. É só entrar no site uselos.com.br, colocar as camisetas que você mais gosta no carrinho e puf! O desconto vai aparecer como um passe de mágica. Só não demore, escolha suas camisetas favoritas e venha vestir o universo junto comigo. E agora sim nós podemos voltar no tempo para descobrir como nós escolhemos urânio ao invés de tório. Durante as décadas de 30 e 40, a humanidade descobriu algumas coisas sobre o átomo de urânio. Uma delas é que o núcleo dele pode ser quebrado por nêutrons, que são partículas sem carga elétrica que existem no núcleo atômico. Ao ser atingido por um nêutron, o urânio pode entrar em fissão nuclear. Durante a fissão nuclear, o átomo de urânio é despedaçado em átomos mais leves e libera energia e mais nêutrons no processo. E esses nêutrons, por sua vez, podem acertar outros átomos de urânio, liberando mais energia e mais nêutrons. Montando uma quantidade adequada de átomos de urânio próximos uns dos outros, você pode criar uma situação na qual a fissão de um urânio causa uma ou mais fissões de outros urânios. E isso é uma reação em cadeia. Se você fizer isso com calma, você pode criar uma massa de material radioativo que emite grandes quantidades de calor. E esse calor pode ser usado para evaporar a água. E a água evaporada gira as lâminas de uma turbina conectada a um gerador de energia elétrica. É assim que um reator nuclear funciona. Ou, se você fizer isso com o tipo de urânio certo de forma bem mais rápida, você tem uma bomba nuclear. Outro detalhe importante é que nem todo átomo de urânio é igual. Existem átomos de urânio com quantidades diferentes de nêutrons no seu núcleo, e eles são chamados de isótopos do urânio. O isótopo mais comum encontrado no minério de urânio é o urânio 238. Só que ele é bem estável, e ele não quebra fácil. Ou seja, o urânio puro não funciona muito bem para bombas nem usinas nucleares. O urânio ideal para a produção de energia é o urânio 235, que quebra mais facilmente. Usinas nucleares usam minério de urânio enriquecido, no qual a concentração de urânio 235 no minério é artificialmente aumentada de 0,7%, que é o natural, para algo entre 3% e 5%. Para bombas, a gente precisa de urânio enriquecido a mais de 80%. O objetivo da pesquisa nuclear durante a Segunda Guerra era o uso militar na forma de uma bomba. Por isso, o foco de toda a pesquisa nuclear eram os elementos úteis para uma bomba, que são plutônio e urânio. Plutônio é o elemento 94 e ele é especialmente útil para armas nucleares. Além disso, o plutônio não existe naturalmente de forma abundante. Ele é produzido em reatores nucleares de urânio, e esse fato vai ser importante. Salva isso no cérebro. Só que correndo por fora existia um terceiro elemento capaz de produzir energia nuclear útil, o tório, que é o elemento de número 90. O tório diretamente não fissiona como o urânio fissiona, mas ele pode ser usado em um reator criador.
O átomo de tório se transforma em um átomo de urânio 233 quando ele é atingido por um nêutron. E é esse urânio criado pelo tório que fissiona, libera energia e libera mais nêutrons. E aí esses nêutrons podem atingir mais átomos de tório e continuar a cascata de produção de energia. É esse ciclo de tório e urânio 233 que pode servir de base para um reator nuclear, mas não para uma bomba. Esse é outro fato muito importante que eu espero que vocês anotem em algum lugar. Reatores nucleares de tório eram os favoritos de vários físicos importantes, inclusive o pai da bomba de hidrogênio, Edward Teller. Provavelmente o maior proponente dessa tecnologia foi Alvin M. Weinberg, que foi diretor do laboratório de Oak Ridge entre 1955 e 1973, que é onde os reatores nucleares de urânio produziam plutônio para bombas nucleares. Tanto a carreira do Teller quanto do Weinberg dependiam da produção de plutônio, e ambos eram defensores ferrenhos de uma tecnologia de energia nuclear que não produzia plutônio. Então, qual era a magia que os reatores de tório tinham para fazer até quem trabalhava com outros reatores gostar tanto deles? Antes de entender por que o tório parecia uma ideia tão incrível, nós precisamos entender os principais problemas e perigos dos reatores tradicionais que são a base de urânio. Reatores nucleares de urânio tradicionais usam combustível nuclear sólido. Ele é resfriado por água de alta pressão e tem a sua produção de energia controlada por barras de controle. E cada uma dessas partes do processo tem um problema diferente que um reator de tório não tem. O fato de o elemento base ser urânio implica a produção de elementos radioativos de longa duração através da captura de nêutrons, que se mantêm perigosos por milhares de anos. E o fato de que o urânio está contido em combustível sólido significa que esses elementos perigosos são criados dentro do combustível sólido. E isso torna difícil de separar esses elementos indesejados do combustível nuclear útil. E além de elementos radioativos de longa duração, o processo também produz elementos que contaminam e diminuem a eficácia do reator. Então é preciso trocar o combustível sólido regularmente. O resfriamento dos reatores usuais é feito por água de alta pressão, que potencializa as consequências negativas de acidentes. Gás ou líquidos em alta pressão são basicamente explosivos. Eles não causam uma detonação nuclear, mas eles podem potencializar danos causados por outros acidentes e ajudar a espalhar o material nuclear nas regiões em torno do acidente. Se um reator nuclear de urânio for deixado sem moderação, sem a atuação direta de um material que reduz a taxa de reações nucleares, a tendência é que um derretimento nuclear aconteça. E a reação em cadeia no reator saia de controle, causando uma catástrofe nuclear. Já os reatores propostos à base de tório são completamente diferentes. Eles são reatores que usam o ciclo de tório e urânio 232 ou 233, com combustível sal derretido em baixa pressão, um líquido. Só operar em baixa pressão já remove o problema de um sistema de alta pressão que pode potencializar acidentes. E o ciclo do tório com urânio não produz elementos radioativos que duram milhares de anos. Eles duram poucos séculos, o que é uma melhora significativa. E além disso, o combustível de sal líquido precisa ser mantido em altas temperaturas para o reator produzir energia. Se algum acidente acontecer ou o reator sair de controle, a tendência é que o líquido vai simplesmente solidificar e o reator vai esfriar, ao invés de derreter. E por outro lado, se o líquido com o combustível nuclear aquece demais, ele se expande, afastando o urânio 233, produtor de nêutrons, do tório, produtor de urânio, o que reduz a eficiência da reação nuclear, resfriando o reator. Ou seja, em caso de sobreaquecimento, reatores nucleares de combustível líquido tendem a se resfriar sozinhos. Reatores de água pressurizada estão constantemente lutando para evitar um derretimento catastrófico, e reatores de combustível líquido como o tório estão lutando para não serem desligados sozinhos. Então aqui nós meio que já vemos uma vantagem clara. Mas calma que melhora. Como o combustível nuclear está em forma líquida, nós podemos separar impurezas e elementos problemáticos através de uma filtragem química, o que significa que tratar combustível nuclear líquido é bem menos trabalhoso. E outro fator é que esse tipo de reator consegue utilizar lixo nuclear de longuíssima vida para produzir energia, transformando lixo nuclear que dura milênios em lixo nuclear que dura séculos. Reatores de tório líquido não só evitam o problema do lixo nuclear de longa duração, como podem ativamente ajudar a resolver ele. E só para deixar claro, existem reatores de combustível líquido que usam urânio, mas o tório tem vantagens sobre eles justamente por produzir um tipo de lixo nuclear menos problemático. E outro detalhe importante é que o tório é 3 ou 4 vezes mais abundante do que o urânio. Tanto é que a Índia é um dos principais países interessados em desenvolver essa tecnologia justamente porque eles têm poucas reservas de urânio, mas muitas de tório.
E por fim, é bem mais difícil de usar reatores de tório para produzir bombas nucleares, especialmente produzir o plutônio que é necessário para bombas termonucleares. O que significa que ele é um reator mais seguro para ser desenvolvido em colaborações internacionais, na qual a espionagem nuclear possa ser um problema. Então, se esse reator apresenta tantas vantagens, por que ele não se tornou o reator dominante? Existem duas razões, e duas razões ultrapassadas para isso. Em 1955, o almirante Hyman G. Rickover era o responsável pelo desenvolvimento de submarinos nucleares. E ele tinha uma decisão importante para fazer. Qual seria o tipo de reator desenvolvido para os submarinos nucleares? As opções eram tório, urânio, plutônio. O Rickover provavelmente não sabia, mas a decisão dele mudou o futuro da energia nuclear. O almirante escolheu investir seus recursos em criar reatores nucleares à base de urânio. E ele tinha duas razões para isso. A primeira é que na época realmente os reatores de urânio eram mais eficientes. E como o reator ia ter que ser miniaturizado para caber em submarino, ele era a escolha natural. E por outro lado, a principal razão que os reatores de urânio eram mais eficientes é justamente porque a gente tinha bem mais pesquisa sobre essas tecnologias do que as alternativas. Não existe nenhuma razão fundamental do porquê os reatores de urânio serem mais eficientes, especialmente para usinas de energia fora de submarinos. E a outra razão é que reatores de urânio produzem plutônio, e o plutônio é essencial para bombas nucleares. Acelerar a tecnologia de reatores de urânio teria um uso duplo, e também aceleraria a produção de bombas nucleares. Nenhuma dessas razões faz sentido no mundo de hoje, mas essa decisão iniciou uma bola de neve de decisões que favorecem reatores de urânio ao invés dos de tório. E influenciado pela decisão do Rickover, o primeiro reator nuclear comercial usava urânio. E como consequência, não demorou muito e tinham muito mais físicos e engenheiros com expertise em reatores de urânio do que nas tecnologias alternativas, o que significava que seria mais barato continuar desenvolvendo e criando reatores à base de urânio do que procurar alternativas. E isso aumenta ainda mais a discrepância de expertise e preço entre reatores de urânio contra os de tório. Lentamente o interesse em tório foi se apagando e os reatores à base de urânio foram se estabelecendo como a principal forma de produzir energia nuclear. Nos Estados Unidos, a pesquisa em reatores de tório foi basicamente paralisada nos anos 70 e só foi retomada mais recentemente. O que decidiu a forma moderna de produção de energia nuclear não foi uma decisão friamente calculada, e sim uma decisão do momento, baseada em interesses militares imediatistas. Mas a pesquisa em tório continuou viva em países como a Índia. Eles inclusive construíram um reator experimental que usava tório no fim do século XX chamado Kamini. E a China também terminou de construir um reator experimental de tório chamado TMSR-LF1 em 2021, e ele deve começar a operar de forma definitiva ainda nessa década. Ainda existe interesse em tório, mas essa tecnologia está longe de ser comercialmente viável. Décadas de desenvolvimento e investimento em reatores de urânio tornaram mais fácil e mais barato usar urânio. Inclusive, os reatores modernos de urânio são bem mais seguros do que as primeiras gerações de reatores similares na metade do século XX. Só que se eles fossem de tório, a gente não teria o problema não resolvido que é o lixo nuclear. Então a pergunta que fica é, será que o tório pode de algum jeito dar a volta por cima no resto desse século? Talvez não seja impossível, mas também não é provável. Pelo jeito nós escolhemos ficar com o VHS da energia nuclear. Sinceramente, o melhor cenário é desenvolver fusão nuclear, que nessa mesma analogia do VHS seria tipo o Blu-ray. Muito obrigado e até a próxima!